tema que a gente vai estudar hoje é o Salmo 51. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51 e a gente vai navegar por esse salmo utilizando o guia de estudo para pequenos grupos. A primeira parte do guia, como eu já falei, é o quebra-gelo. A ideia do quebra-gelo é o quê? É você se conectar com o texto partindo de um conhecimento que você já tem antes de ler o texto. São perguntas, você vai perceber que são todas perguntas em todas as fases do estudo. São perguntas no quebra-gelo que podem se conectar com qualquer pessoa que estiver participando. Mesmo quem nunca leu a Bíblia consegue interagir nesse momento. E a ideia de um pequeno grupo é que as pessoas interajam, não fica somente um falando o tempo todo, não é verdade? Então, a ideia é todos participarem. Então eu queria jogar para vocês algumas perguntas. A primeira pergunta é: você já cometeu algum erro do qual você se arrependeu, ou você está arrependido ainda até hoje? Alguém já cometeu algum erro que se arrependeu? Pode compartilhar. Fala, irmão, pode falar qual que é o erro? Não pode falar? Alguém quer compartilhar alguma coisa que errou e se arrependeu depois? Não precisa ser coisa assim muito séria, né? Só para a gente compartilhar aqui. Algum erro que você cometeu ou coisa que você depois se arrependeu? Pode falar. Tem um monte, né? Mas eu vou falar. Escolhe um. Uma vez o meu genro fez uma brincadeira com a minha filha que eu não gostei. E eu dei uma resposta para ele e depois eu senti que eu fui muito rude. E eu fiquei muito arrependida. E eu pedi perdão a ele, mas até hoje eu sinto, assim, entendeu? Até me emociona, assim, porque o semblante dele caiu quando eu falei. Eu fiquei triste por ele. Tá certo. Vocês acham qual é a parte mais difícil no processo de arrependimento para vocês? Eu acho que é reconhecer que errou. Reconhecer que errou, parte mais difícil. Por que é difícil reconhecer que errou? O eu, né? O eu? Isso é muito amplo. Desenvolve um pouquinho mais. Porque a gente, sei lá, a gente se acha, acho que é autossuficiente, né, do ser humano. Então, assim, a autossuficiência, então quando vocês reconhecem que errou, principalmente quando tem que pedir perdão, né? Tem a ver com orgulho, né? Você tem que reconhecer que você é falho, que você nem sempre acerta e que... Diante de Deus, a ideia é mais assim, abrangente, porque você fica assim, que alguém você que é tão bom, tudo só dá tudo de bom para você, e você faz algo que ele não aprova, que ele não gostou, né? Já dá aquela tristeza, aquela angústia, né? Olha só. Esse Salmo 51, ele é um salmo que Davi escreveu manifestando o seu arrependimento. Vamos ler junto? A gente vai ler o salmo inteiro, né? Porque quando a gente faz estudo da Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia. Não adianta só a gente ficar falando o que a gente acha também, né? Salmo 51, a partir do verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos.
Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Você reparou que no comecinho desse salmo tem uma informação importante? O título que é dado, ele é Confissão e Arrependimento, mas no subtítulo tem uma explicação de quando é que foi escrito esse salmo. O que diz aí na sua Bíblia? Ao mestre de canto, salmo de quem? Davi. A primeira coisa que a gente precisa saber são algumas informações básicas sobre o texto. Quem escreveu? Davi. Quando Davi escreveu? Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Isso aqui aconteceu por volta do ano 1000 a.C., certo? Então a gente está num período no qual o reino de Israel ele é unificado ainda, e Davi ele é o segundo rei. O primeiro tinha sido quem? Saul. Saul foi o primeiro rei. Davi não tinha parentesco nenhum com Saul, porque Saul ele foi rejeitado, e Davi foi ungido rei no lugar de Saul. Essa história aqui de Davi e Batseba está registrada lá em 2 Samuel 2, do verso 1 ao 13. A gente não vai ler tudo, deixa marcado o Salmo 51 que a gente vai voltar nele. Mas eu vou pegar algumas informações só desse texto que está lá em 2 Samuel 12. É importante a gente entender esse contexto bem. Você talvez não conheça a história. Eu vou resumir a história do que aconteceu com Davi, para ele chegar no ponto que ele chegou para escrever esse salmo. Primeira coisa, Davi já era rei de Israel. Israel estava no momento do apogeu do reinado. O reino estava tão próspero e já tinha expandido tanto as suas fronteiras, que no período das guerras, na qual os reis todos iam para a batalha, Davi se deu ao luxo de ficar em casa e mandou os soldados para a batalha. Falou, não, já tá tudo ganho, manda os soldados lá, eu vou ficar em casa. Nesse período, que ele devia estar lá na batalha, mas ele ficou em casa, certo dia, andando no terraço, ele viu uma mulher tomando banho. Ele olhou, achou bonita, mandou chamar. Quando chamou, ele se deitou com ela e ela engravidou. O detalhe é que aquela mulher, ela era esposa de um dos soldados de Davi que estava lá na batalha. E a lei de Moisés é muito clara: quem adulterar tinha que ser apedrejado, pena de morte. Ou seja, Davi agora ficou diante de um impasse. Se as pessoas descobrirem, eu e ela estamos mortos. Aí ele tramou um plano. A partir de agora vai começar a aparecer novela. Já aparece novela, né? Essa história toda. O que ele faz? Ele manda uma carta falando para o esposo daquela mulher, Urias, para ele voltar da guerra para encontrar com ele no palácio. E quando Urias chega da batalha, Davi fala para ele assim: você já está lutando há muito tempo, passa uma noite com a sua esposa, fica com a sua família e depois você volta para a batalha. Só que Urias ele era um cara tão fiel a Deus que ele falou assim: como que eu poderia dormir em casa com a minha esposa tranquilão, sendo que os meus colegas estão lá na batalha morrendo lá, lutando? E ele não foi para casa, ficou no palácio. Uma segunda vez Davi tenta embebedar ele para ele ir para casa, mas ele dorme na porta do palácio, não vai para casa. Quando Davi viu que não ia ter jeito de fazer Urias ir para casa, ficar com a mulher dele, ele manda Urias levar uma carta fechada, né? Aquela carta selada, para entregar na mão de Joabe, agora Joabe, que era o capitão lá do exército. E naquela carta estava escrito assim: coloque Urias na frente de batalha, no lugar onde aqueles que vão morrem. E Urias voltou para a batalha, levou a carta, não sabia que ele estava a sentença de morte dele.
entregou para Joabe, e Joabe obedeceu, claro, o rei estava mandando, colocou ele na frente de batalha, e quando eles tiveram confronto contra outra cidade, Urias morreu. Quando Urias morreu, a notícia chega para Davi, e Davi ele fala assim: não, eu não vou deixar a esposa, a viúva, desamparada. Eu, como rei, como prova da minha bondade, eu vou me casar com ela, para ela não ficar viúva. E aí ele traz ela para o palácio, se casa com ela, e a vida segue como se nada tivesse acontecido. Interessante é que Deus sabia o que tinha acontecido. E Deus amava tanto Davi que ele mandou um profeta falar com Davi. Capítulo 12 de 2 Samuel. E o profeta ele chega, e eu acho que ele age com uma assertividade, né? Uma palavra do momento. Ele vira para Davi e começa a contar uma história. E nessa história haviam dois homens, um rico e um pobre. E o rico ele tinha muitas ovelhas, muito gado. E o verso 3 diz que o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que ele tinha comprado com muito esforço. Ele criou dentro de casa, junto com seus filhos. Aquela cordeirinha comia da sua comida, bebia do seu copo de água, dormia nos seus braços. Ele a considerava como uma filha. E vindo uns viajantes visitarem aquele homem rico, o outro, né? Ele não quis tomar uma das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante. E ele foi lá onde tinha aquele pobrezinho com a sua cordeirinha, tomou aquela cordeirinha, preparou uma comida gostosa para o viajante e deu. E quando Davi ele ouve isso, o verso 5 diz assim que Davi ele fica enfurecido, fica bravo. E ele fala para Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, ele tem que morrer. E pela cordeirinha vai restituir 4 vezes, porque ele fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi fica irado. E Natan vira para Davi e fala assim: tu és o homem. Você é o homem. Você é o cara que fez isso. Naquele momento, Davi ele desmorona. O verso 13 diz que então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan fala para Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, mas vai ter consequências. Depois que Natan joga isso para Davi, confronta Davi com o seu pecado, o seu erro. A gente falou de errar, né? E tem momentos na nossa vida que a gente se confronta com o nosso erro. Davi, ele que era um músico, era um poeta, ele compõe uma canção, que é o Salmo 51, uma canção. E é por isso que nessa canção você vê aqui Davi ele abrindo o coração, né? Ele rasgando a alma, aqui, demonstrando todo o seu arrependimento, a sua tristeza profunda de ter pecado contra Deus. Interessante. Então o contexto desse salmo é um contexto muito complicado, um momento delicado na vida de Davi. Uma segunda pergunta que talvez a gente pode levantar agora do texto, para começar a aprofundar um pouquinho mais no texto, e a gente está na segunda parte do estudo, é a seguinte: por que razão Davi pediu a Deus que apagasse os seus pecados? Será que isso indica que existe um registro dos pecados no céu? E a gente tem aqui, no final do verso 1, ele fala assim: apaga as minhas transgressões. E no final do verso 9 ele diz: e apaga todas as minhas iniquidades. Apagar de onde, gente? Apagar de onde? Da mente. Apagar da mente de Deus? Do livro, dos registros dos pecados. Interessante que isso aqui nos mostra que Davi ele entendia que existia um registro. Um registro que Deus ele tinha porque ele sabe de todas as coisas. E Davi, quando ele pede o perdão, ele fala assim: Senhor, apaga esse meu pecado, essa minha iniquidade. Vamos começar do zero a nossa relação, Senhor. Apaga dos seus registros. Mesmo se você cometeu um erro, é possível esse pecado, esse erro que você cometeu
ser apagado dos registros. É necessário que haja apenas o processo que aconteceu na vida de Davi. Reconhecer, se arrepender, pedir perdão. A terceira pergunta talvez seria assim: o que Davi escreveu no Salmo 51, no verso 5? Olha o que está escrito lá no verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Você acha que Davi está dando uma desculpa aqui? Será que é uma desculpa que ele está dando? Fala assim: Senhor, eu pequei, mas eu sou pecador mesmo. Eu nasci assim. Eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Será que é isso que Davi está falando aqui? O que você acha? O que será que ele está querendo transmitir com essas palavras? Em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade. Qual que é a ideia que vocês acham que está aqui por trás desse texto? Ele está reconhecendo que, por ter nascido em pecado e vivendo num planeta de pecado, ele não conseguiria sozinho, precisava da atuação de Deus dele. Olha que interessante. Reconhecendo o estado, né? Às vezes a gente não para reconhecer e aceitar a realidade de quem nós somos, de como é a nossa natureza. É engraçado, a gente costuma se achar bonzinho. Não é verdade? Sabe por que a gente costuma se achar bonzinho? Geralmente a gente se compara com uma pessoa que está pior que a gente. A gente sempre gosta de se comparar com alguém que está pior que a gente, né? Sabe o que o fulano foi pego fazendo? Estava roubando dinheiro da igreja. Eu nunca faria isso. E dá aquela sensação: eu sou bom. Eu sou uma boa pessoa. Davi aqui, ele está reconhecendo. Ele não está se justificando. Ele está reconhecendo que ele é um pecador de nascimento. Essa é a natureza dele. E por ele mesmo, ele não tem capacidade de mudar essa realidade. Interessante isso daqui, né? Uma quarta pergunta para nós. De acordo com esses textos, que consequências que o pecado traz para o ser humano? Vocês viram algumas consequências aí no texto? Quais são as consequências que vocês viram aí, ou que vocês já experimentaram na vida de vocês, que o pecado traz? Nesse caso aqui, ele sentiu muita tristeza, com certeza ele sentiu tristeza por ter mandado matar turista, né? Pelo ato que ele cometeu, depois pelo filho que ele morreu, por tudo, foi. Só trouxe tristeza. Interessante, né? Lá no verso 12 ele pede assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, enquanto a gente não recebe o perdão, né? Quando a gente não agarra o perdão que é oferecido, a gente não consegue ser feliz de verdade. A gente perde a alegria na vida. É interessante que aqui, no verso 3, diz assim: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Onde quer que você vai, não importa a situação, sempre está martelando na sua cabeça o que você está fazendo de errado. Gente, isso não é jeito de viver, não. Isso é tortura. Isso é tortura. E Davi, ele fala, tem um outro salmo que ele fala assim: enquanto não confessei os pecados, os meus ossos estavam se corroendo por dentro. Imagina você viver desse jeito. Então aqui tem muitas consequências. Perde a alegria, você tem constantemente o sentimento de culpa, você não consegue adorar a Deus de todo o seu coração, você não consegue prestar um culto a Deus de todo o coração, enquanto você está no pecado, enquanto você não abandonou o pecado. No verso 11, ele fala assim: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Do que Davi está falando aqui? Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. O que é isso aqui? Será que está falando? Pode ser. Está falando talvez sobre o pecado imperdoável, que é aquele pecado que você comete quando você rejeita a ação do Espírito Santo. Ele vê que ele, com todo o erro dele, ele não queria se separar de Deus. Interessante, olha só. Com todo o erro dele, ele queria continuar na presença de Deus, né? Mesmo que aquilo ali deixasse mais em evidência o quão falho ele era. Ele não queria sair da presença de Deus. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus.
Não é porque ele era perfeito e não errava, mas é porque ele não queria largar de Deus. Nunca desistia. Só que eu acho que tem algo mais aqui que está na cabeça de Davi quando ele fala isso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 14. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Né? E você pode depois ir anotando esses textos que a gente está conectando, a gente está pulando, porque é interessante você ter um texto como base, mas você ir passando por outros textos da Bíblia, né? A Bíblia inteira é conectada. E aqui em 1 Samuel, a gente enxerga aqui algo que provavelmente estava na mente de Davi quando ele falou isso daí. O verso 14 diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. O fato é que quando Saul ele consulta a feiticeira de Endor, quando Saul oferece os sacrifícios que só poderiam ser oferecidos, né, pelo sacerdote, ele vai tão longe que o Senhor o rejeita como o rei de Israel. E o Senhor retira a unção do Espírito Santo que havia na vida dele para ele ser um rei. Quando ele é ungido, o texto bíblico fala assim: naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ele para o transformar em uma outra pessoa. Mas aqui nesse texto que a gente leu, a gente vê o oposto acontecendo. E quando o Espírito do Senhor é retirado, o espírito do mal ele tem espaço. Ele tem espaço. E a história aqui é muito interessante, porque Davi ele era chamado para tocar harpa para Saul, quando Saul estava ali atormentado por aquele espírito maligno. E quando Davi tocava a sua harpa, cantava as canções, aquele espírito deixava Saul. Davi ele tinha visto isso acontecer com Saul. Ele tinha enxergado, ele tinha participado ali e tinha visto claramente o que acontece quando a pessoa abandona os caminhos do Senhor e o Espírito do Senhor é retirado dela. Não que ela não atue mais, mas aquela bênção especial que ele tinha para ser o rei de Israel havia sido tirada dele. E ele falou: Senhor, não deixe acontecer comigo o mesmo que aconteceu com Saul. Tem misericórdia de mim. E aí ele fala: não me repulses da tua presença, Senhor, não me manda embora, e nem me retires o teu Santo Espírito, não me rejeites como o teu servo, como o teu representante, como o rei da nação de Israel. Davi ele sabia qual era o resultado disso acontecer, ele não queria passar por aquilo que Saul havia passado. O fato é que, na sequência do texto, a partir do verso 13 até o 19, nós encontramos aqui Davi falando sobre a restauração e falando sobre o desejo que ele tinha no seu coração de oferecer um verdadeiro culto a Deus, um verdadeiro culto de gratidão. Lá em Romanos, no capítulo 12, você conhece esse texto, lá em Romanos capítulo 12, Paulo ele fala sobre a verdadeira adoração. Vou puxar aqui e vou ler para vocês. Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Davi ele fala lá no verso 16: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não o desprezarás. Esse é o verdadeiro sacrifício. Quais são as três pontos que tem aí? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Enquanto a gente não reconhece o nosso erro, enquanto a gente não reconhece o nosso estado e se arrepende e busca a Deus
procurando o perdão, a restauração, é impossível para nós podermos realmente adorá-lo, prestarmos um culto racional a Deus. Eu queria partir para a última parte agora, a parte de aplicação. Nessa parte de aplicação nós temos algumas perguntas aí. A primeira pergunta, eu creio que algumas delas são retóricas, né? A gente não precisa responder, mas a gente precisa refletir. A primeira delas diz assim: você já experimentou o perdão de Deus em sua vida? Como é que foi essa sensação? Como é que foi a sensação de experimentar o perdão de Deus na sua vida? Alguém gostaria de compartilhar? Isso aqui pode compartilhar, né? Coisa boa tem que compartilhar. Como é que você se sentiu quando você recebeu, experimentou o perdão de Deus na sua vida? A sensação é que a gente fica, pelo menos fala de mim, né? Eu fico assim, vendo assim, como pode um Deus tão grande, né, como Ele olhar para mim, olhar para a gente e perdoar. Então a gente fica muito agradecido a Ele, e o máximo que a gente faz é pouco, diante de tudo que Ele faz para nós. Legal. Um sentimento de gratidão a Deus, né? Muito bom. Jesus, ele falou uma certa vez, né, quando a mulher pecadora, né, ungiu seus pés, ele fala assim: quem foi muito perdoado é muito grato. Quem foi pouco perdoado é pouco grato. Na verdade, ele não está falando que tem gente que é pouco perdoado e outros são muito perdoados. Na verdade, é a nossa percepção de quão grande foi o perdão que eu recebi. Consciência do tamanho do pecado, da seriedade das consequências, consequência máxima, a morte eterna, e Deus, Ele me perdoou disso tudo. Alguém mais? Quem quer compartilhar? Como é que você se sentiu quando você experimentou o perdão de Deus? O perdão, a gente sente paz dentro da gente. Paz. E a gente sente confiança e certeza daquilo que a gente está observando, né, o perdão. Você sente uma paz em você, uma garantia, uma confiança naquilo que está surgindo. Interessante, legal. Verdadeiro perdão. Essa gente paz e sente confiança, uma garantia de que Deus está trabalhando, está te perdoando, está te restaurando. Interessante, interessante. Vou fazer uma outra pergunta aqui para a gente continuar aqui. Essa aqui é retórica. Se a gente fizer uma autoanálise, cada um olhar para dentro de si, não é o momento de você olhar para o outro, você mesmo. Será que ainda existe algum pecado que não foi confessado? Tem algum pecado que ainda está te corroendo, que você não confessou? E a pergunta é: o que você precisa fazer? O que falta para você conseguir tomar posse desse perdão que Deus te ofereceu? Às vezes a gente não consegue lembrar de todos os pecados, mas quando a gente ora e permite que o Espírito Santo ele faça um varrimento, né, escanear nossa mente, nossa vida, Ele nos faz lembrar. Tem muitos pecados que a gente esquece e não confessa, e aquilo ali fica, a gente nem sabe por que a gente está vivendo uma vida daquele jeito. O Espírito Santo ele traz à tona, trazendo junto a garantia do perdão e a garantia de que você tem uma segunda chance, uma renovação com Deus. Eu não sei se você tem algum pecado ou algo que está na sua mente nesse momento, mas o que eu sei é que esse Salmo 51 e a experiência que Davi teve na sua vida nos ajuda a entender que Deus ele tem um perdão que é capaz de cobrir qualquer pecado. Basta reconhecer, ir ao encontro dele, derramar ali a sua alma. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho feito isso e isso. E às vezes a gente tem que confessar aquela confissão genérica, né? Fala assim: Senhor, perdoa a multidão de pecados. Deus ele não quer isso, Deus ele quer que você seja específico, porque quando você é específico, Ele te ajuda de maneira específica a vencer aquela fraqueza que você tem. E quando você vence através do perdão que você recebe,
começa a ser restaurada na sua vida o que Davi ele falou: a alegria da tua salvação. A alegria da salvação. A alegria de saber que o que eu fiz de errado foi perdoado, apagado, e eu posso viver uma vida com Deus. E mesmo se eu errar novamente, eu já tenho a garantia de que Ele vai me perdoar. Olha que fantástico. Deus me perdoa mesmo sabendo que eu vou voltar a pecar em algum momento, porque Ele sabe de tudo. A gente não pega Deus de surpresa, a gente não desaponta Deus quando a gente peca. Ele sabia que a gente ia pecar. Ele só fica aguardando o momento que você vai abrir o seu coração para Ele poder te erguer. Você vai estender a mão: Senhor, eu pequei, me ajuda. E Ele vai te levantar, sem hesitar. E a segunda parte desse verso aqui: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quando você experimenta a alegria da salvação, quando você entende o tamanho e a problemática do pecado que você cometeu e o tamanho do perdão que você recebeu, você recebe a alegria da salvação e você não consegue ficar parado sem servir a esse Deus de tanto amor, de tanta graça e misericórdia. Eu acredito que hoje talvez nós não sejamos tão empenhados em servir a Deus porque a gente ainda não entendeu o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia, do amor de Deus. Se a gente entendesse, a gente ia ter alegria de viver e a gente ia ter um espírito voluntário. Trabalhar para esse Deus de amor, se entregar, viver a vida por Ele. Que Deus possa ajudar você. Primeiro, ter certeza de que Deus, Ele é um Deus de amor e misericórdia. Segundo, o Espírito Santo te mostrando algo. A gente colocar de lado o orgulho e, assim como Davi, cair de joelhos, pedir perdão, reconhecendo o nosso erro e tendo a certeza que a gente vai receber esse perdão. E sendo restaurado, que você possa viver uma vida de alegria na salvação e ter sempre um espírito voluntário. Amém? Que Deus te abençoe. Que a compreensão da maravilhosa graça de Deus, ela transforme a sua maneira de viver o seu dia a dia. E você possa ter uma vida de serviço ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo do Salmo 51. Obrigado, Senhor, porque nesse Salmo nós temos registrado com palavras tão belas aquilo que passou no coração de Davi quando ele foi confrontado com o seu pecado. Obrigado, Senhor, porque Ele nos deixou de maneira prática o que nós precisamos fazer quando nós erramos, quando caímos. E nos deixou também a esperança e a certeza de que podemos ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Basta, Senhor, não desistirmos de Ti, não sairmos da Tua presença. Quando caímos, olhamos para Ti e vemos um Pai de amor que está com o braço estendido para nos levantar, nos perdoar, nos dar uma nova chance. E, Senhor, que ao experimentarmos a Tua graça, possamos ter a alegria da salvação e ter um espírito voluntário. E assim, essa mensagem maravilhosa possa chegar a outras pessoas que têm vivido com sentimento de culpa, que têm tido tristeza na sua vida porque não encontram o perdão completo. Ajuda-nos a levar essa mensagem de esperança, de salvação, de perdão para aqueles que precisam ouvir. Continua conosco, Senhor. Abençoa aqui a Tua igreja de São Geraldo. Que o Senhor possa continuar com cada um dos nossos irmãos, amigos, visitantes, abençoando e guardando, eu te peço por Jesus. Amém.